Boa tarde. Boa tarde à presidência de Jair Bolsonaro ainda e assim toda a sua partidura da presidência Lula. Nós tivemos um fato hoje por dentro da imprensa, da Cidade de Deus, através do Inter, entre meio das suas comunicações, da morte de um senhor que morreu, um catador de latinha que sofreu, para poder mostrar a forma da presidência atualmente agora, que se combate até mesmo o seu meio íntimo dos seus paralelos. Do meio dos seus paralelos, todos os dias, sempre são as mesmas coisas e sempre são as mesmas monarquias, entre meio em sua individualice das suas empresas de ônibus e mais as suas forças. Eu penso assim, senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor presidente Inácio Lula da Silva. Eu penso, quando eu moro dentro de uma comunidade, eu vejo uma criança crescer dentro dela, ter teu filho dentro dela, é com uma esperança que ele tem de poder lutar todos os dias entre o meio dela. De poder ver um amigo teu poder crescer, mesmo que seja um catador de latinha ou não, independente daquele que cresce dentro de uma favela, dentro do estado ou lá fora do estado, ou independente do estado, que se leva todos os dias pelo meio de intercâmbio de comunicação de implicâncias paralelas dessas empresas de ônibus, mais as suas forças e seus poderios militares, das suas armas. Eu penso como um religioso. Eu não tenho medo de arma porque o homem precisa do teu dedo, eu não preciso da ameaça do homem, porque Jesus Cristo me ensinou que quem está nele não tem ao homem duvidar e nem ao homem temer e nem o diabo a correr. Eu creio assim. Eu creio de uma forma independente, da maior forma, da intelectualidade levada, amostrada, baseada em fatos reais, entre o meio do poder militar do 15º Batalhão e a ciência com continência do 16º ao 309º, que cerca Duque de Caxias todo, com a 60 e a 62 DP, com a 52 e assim com a 58 e a 59 delegacia. Homem terrorista para usar arma, não tenho medo da arma, porque eu creio num Deus santo e verdadeiro, que é Jeová Deus e Jesus Cristo, e ao anjo abaixo de Cristo, que assim colocou, ao sujeito homem que eu sou, que eu não preciso roubar e nem traficar, mediante as suas formas únicas, desse meio dos seus viadutos, das suas dutas, mostrada entre o meio da corrupção militar, do exército brasileiro, do ar, da água e da terra e do fogo. Assim nós levamos a nossa vida diariamente, como esse homem levou a vida dele. A vida dele, como foi ceifada inocentemente, por homens que carregam sua arma, usam os seus filhos, pegam seus poderes paramilitares e assim levado indesejadamente pela morte de muita gente. Eu culpo toda a presidência do começo de 50 dentro do estado do Rio de Janeiro pela falta da independência motora levada intelectualmente, trazida por um presidente que assumiu a partir do seu dia 1º e nada um pouco fez, por menos uma criança, ou esse senhor, que tem o meu respeito, o meu luto, morreu por uma arma de um policial, pelo agente do senhor presidente Jair Bolsonaro e o senhor presidente Lula. É intercâmbio entre o meio da comunicação dos cidadãos, da vida alheia que se leva
dentro e fora das favelas. Eu culpo o Senhor por todas as mortes e chacina que se houve dentro e fora, por dentro do Estado do Brasil, junto com Cláudio Castro, Pezão, Jair Bolsonaro e mais a sua rebelião da força do período militar dos anos 50 ao equivalente da Segunda e a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil foi levado, trazido pelo meio do seu intercontinental, pelo ser uma ilha habitada, esse meio do seu conhecimento, esse meio levado das histórias mal contadas, das terras naufragadas e levadas pela morte trazida dentro e fora de religiões, forças militares, esse meio de cidadãos e armas vendidas para tais trazido, esse meio de furtos trazido e levado comunicamente por dentro. Esse meio a cobertura do terrorismo ao terror trazido por dentro e fora dos hospitais, dentro e fora das favelas, dentro e fora do estado do Rio de Janeiro. Eu condeno ao Brasil, que é trazido por dentro da pena de morte. Para tais atos de tais homens não respeitar o direito da lei e da vida e dos seus cidadãos por ser mal governado pelo presidente, muito mal dotado, pelo elefante, muito mal comunicado nazista e o outro terrorista, por vir trazer a morte de pessoas que querem o bem, que querem tirar e que querem favorecer ao bem a cada cidade, a cada favela, tirada criança do tráfico, da morte, da milícia, do estado da pobreza e da fome. Lula falhou entre o meio comunista nazista por trabalhar com a força militar, trazendo o terror e a morte, a falta da cidadania precária e decadente, mal elevante, mal obsteto e assim a sua força de Jair Bolsonaro, com mais a sua força de seus poderes exercitais e assim paramilitares. Estou cansado que morra gente inocente pela corrupção trazida sobre tais cidadãos caxienses, nova-iguaçuenses e assim por toda Santa Rita Curumá, assim por todo o estado do Brasil a Portugal. Eu condeno a todos eles ao alto índice de corrupção trazida, levada, ajudada, manipulada e muito mal dotada. Por ajudar a mais ainda sobre os fatores do complexo da Alemão, do Jacarezinho, Vigário Geral, Carandiru, sobre outras mortes atuais, desde o dia que eu compareci entre meio às corridas, querendo colocar certos atos e certas manipulações inadequadas e ilevadas e bem trazidas, correspondidas ao mal súbito trazido sobre a morte de muitos cidadãos inocentes aos volantes de homens que bebem, que cheiram, que fumam, que se entorpecem e que se mentem e que tragam o terrorismo entre o meio das suas armas e os seus amigos comunismo, entre o meio da junta, da corrupção ativa, dessa forma
que hoje o Estado, trabalhando sempre dessa forma, nessa via, conforme vai mostrar todas as verdades mundiais ao mundo, que o Brasil está condenado aos juros, aos fundos, pela lei, pela ordem e a democracia e o progresso que o país falhou em vir trazer para dentro do Brasil a Portugal. Vocês falharam.